Nação, acabou de vazar o nome do novo atacante do Flamengo para esta temporada e quem trouxe foi o paparazzo rubro-negro. Fica aí, assista até o final porque tem essa notícia e outras mais aqui no canal. Só peço a você que dá aquela moral, que se inscreva, dê seu like e ative o sininho da notificação. Os créditos dos vídeos vai estar aqui na descrição e bora lá. Trouxemos mais cedo o Flamengo contratando o atacante, só que ninguém esperava, nem mesmo a gente, porque não vazou. Não tá vazando nada no Flamengo. Só saída porque aí vaza por empresário. Não tá vazando nada no Flamengo. Vai acertar os últimos detalhes, né? Tá tudo praticamente definido. A gente não vai só cravar que já assinou, mas o negócio tá definido. Eu recebi agora a informação do empresário envolvido na negociação, que estava fazendo parte da negociação do Juninho pro Sevilha. Tá? O Flamengo conseguiu atravessar a minha negociação, ele falando aqui, e vai contratar o Juninho Vieira do Karabag, do Azerbaijão. O Flamengo atravessou a negociação desse empresário que está falando comigo. Pode anunciar isso, tá? E aí a operação dele caiu porque o Flamengo está fechando a contratação do jogador. Eu estava na fisioterapia com meu amigo Serginho, e se não tivesse sido isso, eu teria recebido isso, horário 15h08. Teria sido aí um dos primeiros a trazer essa informação, mas a gente não está preocupado com isso, está preocupado em trazer para você essa informação aqui, tá? Olha, o Flamengo, então, não ofereceu 3 vezes mais. Uma pessoa ligada na operação também está passando pra gente. São 3 anos de contrato, no Sevilha seria menos. Não vamos pagar 3 vezes mais, ok? Então, recebi essa informação também porque saiu muita coisa, né, por aí. Olha só, não precisa cravar, gente, ainda só o seguinte, que esse é o jogador que o Globo Esporte falou que estava praticamente contratado, ok? A gente trazendo aqui que o jogador que todos falaram que estava contratado é ele, é o Juninho, que estava no Karabag, do Azerbaijão, e que estava indo para o Sevilha. Esse é o jogador que estava sendo dado como contratado, que a gente está aguardando aí só a assinatura para trazer a confirmação para vocês, ok? Então, a gente trazendo aqui todas as informações possíveis com relação aí à contratação do Flamengo. Vamos lá. Ele é cria da base do Atlético Paranaense, tem 28 anos, passou por diversos clubes antes de chegar no Karabag do Azerbaijão. Ele deixou o Atlético Paranaense em 2013 para ir para o Portimonense de Portugal. Depois passou por Brasil de Pelotas, Grêmio, o Grêmio Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril de Portugal e Chaves de Portugal. Ele não tem uma história assim de clubes gigantes, vamos dizer assim. Na última temporada ele disputou 55 jogos e marcou 31 gols e concedeu 11 assistências. É um número monstruoso, monstruoso. Já na temporada 24-25 ele disputou 26 jogos, marcou 10 gols e deu 3 assistências. Juninho é considerado um atacante mais centralizado, com características semelhantes à de Pedro. É o que o Flamengo procura. O jogador tinha o acordo verbal com o Sevilha da Espanha, mas o Flamengo realizou uma nova proposta onde ofereceu 3 anos de contrato, o que acabou seduzindo aí o jogador, tá? Então o Flamengo conseguindo aí, se aproximando muito do anúncio do jogador aí, do Juninho, que estava no Karabag do Azerbaijão. Então, segundo o jornalista espanhol Gonzalo Tortosa, foi o primeiro a trazer a notícia por volta das 14h30. Ele trouxe a notícia que o negócio estava encaminhando. Posteriormente, confirmado até pelo Fabrício Romano, o Flamengo aumentou a oferta salarial para o atacante Juninho, fazendo com que ele se aproxime do rubro-negro. O jogador aí já tinha então o acordo verbal com o Sevilha, estava tudo encaminhado e acabou fechando aí, né? Tá muito perto, né? Podemos dizer assim, com o Flamengo. Inclusive a gente está passando aqui do lado do Mengão agora, aqui na Lagoa. O Flamengo então aumentou aí a questão do tempo de contrato, o que seria melhor, porque não aumenta a oferta, porque melhora a quantidade de anos aí, aumenta o valor que ele recebe também, o contrato aumenta,
Você tem um contrato maior, você recebe mais. Você não tem a certeza de que vai receber por tanto tempo no Sevilha, a certeza que você tinha com o Flamengo. Então o jornalista Fabrício Romano confirmando que o acordo entre Juninho, Sevilha e Qarabag, atual clube do jogador, melou, ok? Então essa situação aí já mostra que o negócio do Flamengo, caminhou, o negócio do Flamengo caminhou e está bem encaminhado aí bem avançado, vamos dizer assim, para o Flamengo fechar a contratação do seu primeiro reforço da era José Boto aí, o Flamengo aí buscando fechar sua primeira contratação, o atacante. Vene Casagrande, a expectativa, o foco é na busca por um atacante. Tem a situação do Fabrício Bruno também para você atualizar. E a gente fala tanto em atacante, o Carlinhos recebeu proposta para sair, mas passa limpo pra gente. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí também. Pois é, o Flamengo tem essa prioridade aí no mercado, não é segredo pela necessidade, né? Pela necessidade. Não tem mais o Gabigol, todo mundo já sabe disso. Não tem o Pedro, por enquanto, porque a gente não sabe quando ele vai voltar e como ele voltará. Então o Flamengo, de fato, está dando prioridade na busca por esse atacante. E quase perde o Carlinhos também. O Carlinhos é um outro assunto que eu vou explicar já. Porque assim, não é quase perde, porque na verdade ele recusou uma proposta do exterior. Mas sobre o atacante, muita gente está ansiosa querendo a contratação desse jogador logo. Gente, tem vários nomes que já foram mapeados pela nova diretoria do Flamengo. Um deles é o Firmino, já disse aqui. De fato é um nome que agrada, mas depende também da situação financeira, porque ele tem contrato longo com um clube árabe. Então o Flamengo sim está buscando esse atacante, mas também vai buscar um zagueiro, porque o Fabrício Bruno é questão de tempo de ele ser vendido para o Cruzeiro. Então o Flamengo ele vai ter que buscar esse atacante, que é a prioridade na posição, e obviamente uma reposição para a saída do zagueiro Fabrício Bruno. Sobre o Carlinhos, ele recebeu uma proposta da China. Eu confesso que eu não lembro o nome aqui, que é bem difícil, clube chinês, para pronunciar aqui, mas ele recusou essa proposta, falando que ele não tem interesse em ir para a China nesse momento. E isso eu apurei por quê? Porque começou uma fake news, vamos tratar assim, nas redes sociais, de que o Vitória estaria contratando o Carlinhos. E eu entrei em contato com o presidente do Vitória, o Fábio Mota, e ele garantiu, não tem condições nesse momento de contratar o Carlinhos, não tem interesse, não fez proposta. E aí eu fui no Flamengo, foi quando eu descobri que ele teve essa proposta da China, porém o jogador não quis ir por empréstimo. O Flamengo aceitaria fazer, mas o jogador não quis ir nesse momento. O Fabrício Bruno, que novidade você tem dessa negociação, desse desfecho? A proposta aumentou? Como é que o pessoal do Flamengo está analisando e está vendo esse interesse do Cruzeiro? Vamos lá, de ontem para hoje o Cruzeiro aumentou a proposta na bonificação. A proposta do valor fixo é o mesmo, 7 milhões de euros por 70%. A bonificação, que antes era de 800 mil euros, eles aumentaram para 1 milhão. 200 mil euros, se a gente for botar em real, de fato é uma quantia muito boa. O Flamengo está discutindo internamente quando vai aceitar essa proposta. O José Boto, por exemplo, a informação que eu tenho, através de pessoas do Cruzeiro e até mesmo dos agentes do Fabrício Bruno, que o José Boto topa fazer. A questão é, ele convenceu o BAP, que hoje é o presidente do Flamengo. O Boto já concordou e liberou. Pelo Boto ele faz o negócio. É o cara que está montando o elenco, né? Pois é, ele é o diretor, ele tem a carta branca do BAP. Só que não adianta nada ele aceitar se o presidente do clube não der a canetada na venda do zagueiro Fabrício Bruno. Mas é questão de tempo, o Fabrício Bruno novamente conversou com a diretoria do Flamengo. Não deve se reapresentar amanhã? Então, ele novamente demonstrou o desejo dele de nem se reapresentar amanhã, porque ele quer ser negociado com o Cruzeiro, ele quer decidir a vida dele o quanto antes. Por ele nem vai na reapresentação amanhã. Está marcado para amanhã lá no CT Ninho do Urubu e já é negociado com o Cruzeiro. Os representantes Fabrício Bruno estão apenas aguardando o ok do Flamengo para poder viajar e sacramentar o negócio aqui no Rio de Janeiro. Mas a proposta, de fato, aumentou. E a bonificação através de título, seja o Cruzeiro conquistando título nacional ou internacional. Cruzeiro ganhando o título, com o Fabrício Bruno no elenco, obviamente, aí o Flamengo ganha essa bonificação. Ô Pedrosa, eu fico pensando na situação do Carlinhos, né? Todo mundo falando, o Flamengo precisa de um centroavante e o cara tá lá, como é que ele deve receber essas notícias e como é que ele deve ser visto? Será que com mais adaptação agora num grande clube, ele já tá mais familiarizado? Pode vingar o Carlinhos no Flamengo nesse início de estadual, ganhar confiança, ele foi bem no estadual passado, para enfim ser utilizado no time principal? Ou você acha que
tecnicamente ele está muito abaixo do elenco lá do Flamengo? Eu acho que tecnicamente, se for pensar em elenco do Flamengo, a quantidade de jogadores de alto nível que tem, o Carlinhos está em outra prateleira. Até porque, se a gente for olhar o Campeonato Carioca, ele fez um belíssimo Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Eu acho que ele pode performar no Campeonato Carioca ainda mais com bons jogadores que o Flamengo tem, com certeza. Para a temporada do Flamengo, que vai ter Super Mundial, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Carlinhos é o camisa 9, até mesmo o suplente imediato, eu acho que não. Eu acho que o Flamengo, pro nível do Flamengo, que já teve Pedro e Gabigol, ter o Carlinhos, isso não é demérito pro Carlinhos, porque o Pedro e o Gabigol são ótimos jogadores, eu acho que não dá, uma discrepância muito grande. Mas ele pode sim performar em outros clubes dentro do futebol brasileiro. Quando você passa pelo Flamengo, ganha experiência, ritmo de treinamento, ele já é um jogador que vestiu a camisa do Corinthians e vai para outro clube, é uma chancela muito grande na carreira do Carlinhos. Mas pro Flamengo, eu não contaria com ele para ser o titular e nem mesmo o reserva imediato. Vene, você disse ontem até que o Felipe Tereza está na frente dele nesse time que já estreia domingo, Flamengo e Boa Vista, estreia, né? O primeiro jogo. De repente o Carlinhos nem começa jogando essa partida aí. Pois é, o Felipe Tereza está na frente dele, mas assim, eu vou ser bem sincero, e eu não estou sendo engenheiro de obra pronta porque eu falei isso aqui na ocasião quando o Carlinhos foi contratado junto ao Nova Iguaçu. Jogador do nível do Carlinhos, e isso não é nenhum demérito ao Carlinhos, eu não estou aqui criticando, enfim, não é nada pessoal, Carlinhos, mas do nível dele, eu tenho certeza que o Flamengo tem jogadores na categoria de base. O próprio Felipe Tereza é um bom jogador. Eu, na ocasião, eu fui contra a chegada do Carlinhos para ser esse suplente imediato do Gabigol, muito por conta disso. Eu acho que ele não tem futebol para hoje vestir a camisa do Flamengo. E nada, repito, nada contra o Carlinhos, mas o sarrafo está acima. Então, para contratar um jogador do nível dele e dar 3 anos de contrato, isso precisa ser dito, porque o contrato é longo, gente. Ele foi contratado para suprir uma ausência. Por que não botou contrato até dezembro do ano passado? Por exemplo, ou até dezembro desse ano, mas 3 anos de contrato. É um jogador disputado. Exatamente. Porque para você dar 3 anos de contrato para um atleta, esse cara tá bem referendado no mercado. Segurar. Ele é um jogador disputado. Segurar ele é um esse jogador cara que vai gerar alguma. Ele era um jogador que estava no Nova Iguaçu e queria vestir a camisa do Flamengo. Então, se você faz um acordo, Carlinhos, vem pra cá até o final do ano, você acha que ele não viria? Não, Pedrosa, mesmo que tenha outro clube, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, bota aí, pensa no outro clube, o Vitória, já que a gente citou o Vitória aqui. Beleza, você prefere jogar 3 anos no Vitória ou 1 ano no Flamengo? Fica a seu critério. Nós aqui do Flamengo, a gente só aceita dar isso aqui em tempo de contrato. Eu achei um erro maior não ter contratado o Carlinhos, mas foi ter dado 3 anos de contrato, porque agora ele não é obrigado a aceitar uma proposta que o Flamengo aceita. Ele tem contrato com o Flamengo. A culpa, entre aspas, foi de quem deu os 3 anos de contrato. E repito, gente, isso aqui não é nada pessoal, Carlinhos, muito pelo contrário. Eu sou um cara que eu sou fãzaço da história de vida dele, história pura de superação, desejo todo o sucesso do mundo pra ele. Inclusive, eu acho que a torcida não tem que ficar pegando o pé dele, não. Tem que pegar no pé de quem deu 3 anos de contrato pra ele. Claro, mas eu acho, te respondendo de maneira sucinta, eu acho que o Felipe Tereza tá na frente dele. Com relação ao camisa 9, que é a grande angústia da torcida do Flamengo, quem vai substituir o Gabigol é prioridade, certamente, em termos de contratação, não é, Letícia? Se fala também no meio-campista, mas a questão da figura do camisa 9 é o que está marcando esse início de temporada do Flamengo com relação a reforços, não? Exatamente, essa busca pelo camisa 9, pela saída do Gabigol e também, obviamente, pela ausência do Pedro, né, que só deve retornar ao gramado ali perto do Mundial de Clubes, se tornou a prioridade do Flamengo nessa janela e, como a gente divulgou hoje um pouquinho mais cedo lá no GE. Globo, é quem o Flamengo está mais próximo. Essa negociação é a negociação que o Flamengo está mais avançada. A gente ainda não descobriu o nome do personagem, né? Mas a gente conseguiu apurar que o Flamengo está buscando e há uma chance dele ser apresentado até na pré-temporada. Quando a gente fala sobre a pré-temporada, não quer dizer que ele vai viajar com a delegação para a pré-temporada, lembrando que o Flamengo viaja nessa sexta-feira para os Estados Unidos. Mas tem uma pequena chance dessa negociação ser fechada enquanto o Flamengo estiver lá nos Estados Unidos, e aí seria algo parecido com o que aconteceu com o Vinha, que em 2024 se encontrou com o elenco do Flamengo também na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Mas esse camisa 9, só para completar um pouquinho, é um camisa 9 de um perfil um pouco diferente, é o que a gente pode dizer, assim. É um camisa 9 que o Flamengo pretende gastar algo em torno de 40 milhões de euros e é um perfil pouco conhecido pelos torcedores brasileiros. Agora, a nossa missão é tentar descobrir quem é esse camisa 9, a gente está tentando por aqui, mas a gente já conseguiu essas dicas aí para saber quanto vai gastar, qual é o perfil de contratação, lembrando que o Felipe Luiz, um
pouquinho lá atrás, né, no final do ano passado, a gente apurou que ele, em algumas conversas com o departamento de futebol, definiu que ele quer um camisa 9 que dê para jogar com o Pedro, ou seja, um camisa 9 mais referência, mas também um camisa 9 que dê para atuar sem o Pedro, né, que possa jogar ali pelos lados e tal, e que possa jogar com o Pedro. Então, as características são essas, o nome está definido, está em negociação e daqui a pouco o Flamengo pretende anunciar. Assim, pelo seu feeling, para a gente fechar, estaria próximo, não tão quente ainda, está engatinhando? Pelo sorriso, você pelo tom que nos foi passado. Pelo sorriso, você sabe, você só não quer falar. Não, vou ser sincera pra vocês, pelo tom que nos passaram, né, pelas conversas que a gente teve recente, falo a gente, né, em nome da Manu e também do Thiago Lima, mais conhecido como Noel, que estão no dia a dia do Flamengo comigo, por tudo que a gente ouviu recentemente, tem sim uma chance de ser uma negociação fechada na próxima semana, a gente pode tratar assim. Então acho que isso quer dizer que tá próximo, né? Não há dúvida, não há dúvida. Então, é para deixar o torcedor do Flamengo ainda mais... Mas a Letícia mais um pouquinho. Ela sabe o nome já. Não, se ela soubesse, ela publicaria. A Letícia não esconde informação. Eu juro que eu não sei o nome. Eu juro que eu não sei o nome. Obviamente, se eu soubesse, estaria lá estampado no GE. Globo. Mas o que a gente pode definir foram as características, né, definidas. Sim. Alguém que não é tão conhecido para o torcedor brasileiro e alguém que vai custar 40 milhões de reais, né? Então, é uma contratação um pouco mais abaixo em relação ao que talvez se esperava um atacante referência, né? E aí que entra o outro ponto, né? Porque o outro foco do Flamengo é justamente um volante, um camisa 5 ali. E aí esse nome, pelo que a gente ouviu, seria a contratação mais de peso nessa janela de transferência, porque o perfil traçado é um cara mais experiente e consagrado. Então, eu acho que é essa questão, assim, o nome de peso e a referência vai ficar provavelmente para esse camisa 5 e não para o atacante. Letícia, em relação a essa sua última informação, tem um jogador no qual o Flamengo investiu muito e, por uma série de razões, ele não conseguiu dar a resposta, que eu falo do Alan, que é camisa 5. Ele estaria, de repente, naquela coluna de negociáveis do Flamengo para essa temporada? Eu imagino, PC, que vai muito também não só pelo Alan não ter se provado assim no Flamengo, né, ele não ter conquistado o seu espaço, mas também pela questão do Pulgar. O Pulgar é um cara que tem contrato só até dezembro de 2025, então fica um pouco assim definição do que vai acontecer com o Pulgar. Será que o Flamengo vai tentar renovar com o Pulgar? Será que o Pulgar quer renovar com o Flamengo? Então acho que o investimento nesse camisa 5 já é algo pensando um pouco mais a longo prazo. Perfeito. Obrigado, Letícia. Mais alguma novidade ou podemos fechar a conta? Por enquanto, somente essas novidades. O dia a dia está bem agitado, está começando a fazer algumas mudanças, né? E como eu falei, amanhã o Flamengo se reapresenta, tem uma coletiva do Boto para ele possivelmente anunciar essas mudanças no departamento inteiro e também anunciar algumas questões em relação à pré-temporada e a definição do planejamento, utilizando também esse início do Campeonato Carioca, que o Flamengo vai jogar com os meninos, né? Sempre bom lembrar. É verdade, nesse início de competição. Obrigado, Letícia. Até a próxima, viu? Bom trabalho. Valeu. Bom, dadas as características, as circunstâncias, e agora? Fervendo os miolos, assim, né? O centroavante é que o Flamengo vai buscar. Não estava se falando naquele Traoré, né? Traoré. Mas teria esfriado o negócio, né? Mas me parece que essa é até uma indicação do José Boto. Exatamente, que trabalhou com ele. Provavelmente, se for uma indicação dele, pode ser que ele esteja aí... Ao elenco à disposição. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. O que vocês acham aí do Juninho no Flamengo? Seria um bom reforço? Ele seria aí um bom substituto pro lugar do Gabigol? Deixa nos comentários a sua opinião que eu quero saber. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, compartilhe, comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.